Revelado. Sinais dos fins dos tempos que já estão se cumprindo hoje e você não está percebendo. Você já parou para pensar se os acontecimentos que vemos todos os dias não são apenas fatos isolados, mas sinais claros de algo muito maior? Guerras se multiplicam, crises surgem em escala global, fenômenos da natureza atingem níveis assustadores, enquanto a humanidade parece perdida em meio ao caos. Mas e se tudo isso já estivesse escrito há milhares de anos, registrado nas páginas da Bíblia como parte de um plano profético? Jesus e os profetas anunciaram que haveria sinais que antecederiam o fim, sinais que não seriam ocultos, mas evidentes para aqueles que tivessem olhos espirituais abertos. Hoje, mais do que nunca, precisamos compreender que não estamos apenas vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos proféticos. Cada notícia que circula, cada movimento político, cada transformação cultural ecoa como um lembrete de que a palavra de Deus permanece viva e fiel. O que parecia distante e improvável está se tornando real diante dos nossos olhos. A questão que precisamos enfrentar não é se esses sinais são verdadeiros, mas se estamos preparados para reconhecê-los e responder a eles com discernimento. Esse não é apenas mais um vídeo para despertar curiosidade, é um chamado para reflexão profunda. Se é verdade que esses sinais estão diante de nós, então também é verdade que precisamos decidir como viveremos daqui para frente. Ignorar pode parecer mais confortável, mas reconhecer a realidade é o primeiro passo para estar pronto. Será que estamos prontos para o que está por vir? Essa é a pergunta que não pode ser deixada de lado. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que cada detalhe, cada mudança e cada acontecimento atual se conecta a algo muito maior. Não se trata de coincidências, mas de um plano revelado por Deus desde a eternidade. O que parecia mito religioso se confirma diante dos nossos olhos. Você está prestes a enxergar a realidade sob uma ótica espiritual que transforma medo em clareza e incerteza em fé. Este é o momento de abrir os olhos, desligar as distrações e se permitir ouvir. O que será revelado pode mudar não apenas a forma como você entende o presente, mas também como você se prepara para o futuro. O despertar global do controle. Você já percebeu como, de forma quase silenciosa, estamos caminhando para um mundo totalmente controlado? A cada ano, novas tecnologias surgem e, com elas, a sensação de que a liberdade está sendo trocada por praticidade. Hoje temos câmeras que identificam rostos em segundos, sistemas de inteligência artificial que conhecem nossos hábitos melhor do que nós mesmos e algoritmos capazes de prever nossas decisões antes mesmo que as façamos. O que parecia ficção científica agora está diante de nós, moldando nossa rotina sem que percebamos o quanto isso nos aproxima do que a Bíblia descreveu. Em Apocalipse 13, lemos sobre um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender sem a autorização de um sistema global. Será coincidência que, em escala mundial, governos e bancos avançam para implantar moedas digitais e eliminar o dinheiro físico? Esse avanço não é apenas tecnológico, é ideológico. Existe uma mentalidade sendo construída para que a humanidade aceite a centralização do poder como algo natural. Pense, há algumas décadas, falar em chip subcutâneo ou identidade digital parecia absurdo. Hoje, isso é apresentado como solução segura para fraudes, para acessos e até para questões médicas. Muitos enxergam conveniência, mas poucos entendem o perigo oculto. E se amanhã o mesmo sistema que hoje facilita sua vida for usado para restringir seu acesso a recursos básicos? Imagine acordar e descobrir que não pode comprar alimentos ou pagar contas porque sua conta foi bloqueada. Parece radical, mas a infraestrutura para isso já existe e cresce rapidamente. O profeta Daniel descreveu reinos que se levantariam com autoridade sobre as nações. E João reforçou em Apocalipse a chegada de um governo global que exerceria poder sobre todos os povos, tribos, línguas e nações. Estamos vendo esse cenário ganhar forma diante de nós. Fóruns internacionais, pactos econômicos, tratados climáticos e alianças políticas revelam que a ideia de um governo mundial
já não é apenas teoria da conspiração, mas uma pauta aberta. O que se apresenta como progresso é, na verdade, um ensaio para um sistema que prepara corações e mentes para aceitarem o controle total. A verdade é que o domínio que se anuncia não é apenas político ou econômico, é espiritual. Por trás de cada decisão que centraliza poder, existe uma batalha invisível para moldar a consciência coletiva. O inimigo não precisa tirar a liberdade de forma brusca, basta oferecer conforto em troca de vigilância. Basta prometer segurança em troca da renúncia à autonomia. E assim, pouco a pouco, o mundo caminha para o cumprimento literal das Escrituras. Não é um processo distante, já está acontecendo e muitos não percebem. Por isso, precisamos estar alertas. Não podemos viver distraídos, acreditando que essas mudanças são apenas etapas naturais do avanço humano. A Bíblia já havia nos advertido que chegaria o tempo em que uma marca seria exigida para existir dentro da sociedade. Não sabemos os detalhes exatos de como isso se dará, mas sabemos que o caminho já está aberto. O que parecia impossível se torna realidade, e o que parecia exagero profético se confirma em fatos. Se esse tema já fala com você, inscreva-se agora no canal e curta este conteúdo, para não perder as próximas revelações que traremos aqui. Esse é apenas o primeiro dos 7 sinais que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. No próximo, você vai descobrir algo ainda mais profundo: como o amor está desaparecendo silenciosamente no coração da humanidade, cumprindo com exatidão o que Jesus já havia anunciado. O silêncio do amor. Jesus foi direto em Mateus 24:12, quando disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Essa não é apenas uma frase simbólica, é uma realidade que podemos enxergar em cada esquina do mundo moderno. O que antes movia corações para compaixão, solidariedade e cuidado, agora parece sufocado pela indiferença. A violência cresce, a frieza domina relacionamentos e a empatia dá lugar ao egoísmo. Nunca tivemos tantas conexões digitais e, ao mesmo tempo, tantas pessoas se sentindo solitárias. A tecnologia nos aproximou em telas, mas afastou os corações em profundidade. O resultado é uma sociedade em que a frieza é vista como proteção e amar se tornou quase uma fraqueza. Famílias são fragmentadas, casamentos se desfazem por motivos banais e amizades se esvaziam quando deixam de trazer vantagens. A busca desenfreada por interesses pessoais faz com que muitos enxerguem o próximo apenas como recurso, não como alguém a ser amado. Essa atmosfera foi descrita por Paulo em 2 Timóteo 3:2-3, onde ele fala de homens egoístas, amantes de si mesmos, ingratos e sem afeto natural. O texto bíblico não poderia ser mais atual. O esfriamento do amor não se limita ao ambiente familiar, ele também invade a vida espiritual. Pessoas frequentam igrejas, mas muitas vezes sem envolvimento real com Deus ou com os irmãos. A fé se transforma em religiosidade sem vida e a comunhão em encontros superficiais. Esse esfriamento tem um efeito devastador. Onde não há amor, o medo se instala. Onde não há amor, a desconfiança cresce. E quando o amor desaparece, abrimos espaço para a violência, para a corrupção e para a decadência moral. Olhe para o mundo. Aumento de crimes bárbaros, desprezo pela vida, ódio em discursos, intolerância crescente. Tudo isso mostra que a profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. É como se a humanidade estivesse perdendo a capacidade de se importar. Mas existe um detalhe que torna esse sinal ainda mais alarmante. O esfriamento não acontece de forma brusca. Ele acontece lentamente, em silêncio. É como uma chama que vai diminuindo pouco a pouco até apagar. O coração vai se acostumando a viver sem amor, até que a ausência dele parece normal. Esse é o perigo. Quando o amor deixa de ser prioridade, deixamos de refletir a essência de Deus, porque Deus é amor, e sem essa essência, nada mais faz sentido. O alerta de Jesus não foi para gerar medo, mas para abrir os olhos. Ele nos mostrou que esse esfriamento seria um dos sinais do fim.
e que aqueles que perseverassem em amar, apesar da frieza do mundo, seriam salvos. Isso significa que ainda há um chamado para resistir, para manter o coração aquecido, mesmo quando tudo ao redor se torna gélido. Amar em tempos de ódio é um ato profético. Ser compassivo em tempos de indiferença é um testemunho vivo de que o Espírito de Deus ainda habita em nós. O silêncio do amor é um sinal que clama por despertar. É a prova de que precisamos vigiar o coração e não permitir que a frieza deste mundo apague a chama da fé. Porque quando o amor se esfria, não apenas pessoas sofrem, mas a própria sociedade entra em colapso. E ao olhar para tudo isso, percebemos que a palavra de Jesus continua se cumprindo com precisão. A voz da natureza em dor. Jesus comparou os sinais do fim às dores de parto em Mateus 24, 7, 8, mostrando que a criação gemeria com intensidade crescente até o desfecho final. Prados, tsunamis devastadores, enchentes que engolem cidades inteiras, secas prolongadas que matam plantações e queimadas que consomem florestas milenares. A natureza parece gritar em desespero, como se não suportasse mais o peso da maldade humana e a corrupção que entrou no mundo desde a queda. Paulo já havia afirmado em Romanos 8:22 que toda a criação geme e suporta angústias até agora. Essa não é apenas uma figura de linguagem, mas uma realidade que podemos ver estampada nas manchetes quase todos os dias. Nunca se falou tanto em mudanças climáticas como nos últimos anos. E, independentemente das teorias políticas ou científicas que buscam explicações, não podemos negar que algo fora do comum está acontecendo. Eventos que antes eram considerados raros, agora se repetem com frequência assustadora. O aumento da temperatura global provoca derretimento das calotas polares, altera o equilíbrio dos mares e gera tempestades cada vez mais violentas. O mundo que conhecíamos já não é o mesmo. É como se a criação, em sua dor, nos enviasse um aviso. O tempo está se esgotando. No entanto, esse sinal vai além da ecologia ou da ciência. Ele revela uma dimensão espiritual. O caos natural que se manifesta é reflexo direto da separação entre o Criador e a criatura. O pecado trouxe desordem não apenas ao coração humano, mas também à própria terra. É por isso que vemos desastres cada vez mais intensos, como se a criação clamasse pela restauração prometida em Cristo. Cada terremoto, cada enchente, cada incêndio parece ecoar a verdade de que o mundo, tal como está, não permanecerá para sempre. Esse cenário deveria ser suficiente para despertar a humanidade, mas muitos preferem ignorar. Para alguns, tudo não passa de fenômenos naturais comuns. Para outros, é apenas consequência do descuido humano com o meio ambiente. Mas aqueles que olham com discernimento percebem que há algo maior acontecendo. Os sinais não estão apenas nas guerras ou nas crises políticas, estão também na terra que geme em dores, confirmando o que foi escrito há séculos. As dores de parto indicam que algo está prestes a nascer. O aumento da intensidade e da frequência desses desastres é a prova de que o fim está cada vez mais próximo. E assim como a mãe que sente as contrações sabe que logo o filho chegará, também podemos reconhecer que os gemidos da natureza apontam para a volta de Cristo. Essa é a esperança que sustenta os que creem. Mesmo em meio ao caos, existe a promessa de uma nova criação, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem destruição. Até lá precisamos vigiar, porque a voz da natureza continua a clamar. E quem tem ouvidos espirituais pode ouvir a urgência desse chamado, a sedução do sobrenatural falso. Entre todos os sinais que Jesus mencionou, um dos mais perigosos está relacionado ao engano espiritual. Ele mesmo alertou em Mateus 24:24 que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, capazes de enganar até os escolhidos, se possível. Hoje vemos esse cenário de maneira clara e assustadora. Nunca houve tanta sede por espiritualidade no mundo, mas também nunca houve tanta distorção da verdade. As pessoas estão em busca de experiências místicas, revelações rápidas e soluções imediatas para suas dores, e isso abre espaço para uma avalanche de enganos. Basta olhar ao redor.
Gurus digitais prometem prosperidade instantânea, líderes carismáticos criam doutrinas baseadas em sentimentos e não na palavra. Movimentos religiosos se multiplicam oferecendo atalhos espirituais. Ao mesmo tempo, cresce a busca por práticas ocultistas, astrologia, tarô, magia e até pactos disfarçados de autoconhecimento. Tudo isso é embalado como se fosse luz, mas esconde trevas. Paulo já havia escrito em 2 Coríntios 11:14 que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. O perigo não está no sobrenatural em si, mas na sua origem. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus, e nem toda experiência mística é sinal da presença divina. Esse sinal é ainda mais preocupante porque ele não se limita a quem está fora da fé. Dentro das próprias igrejas também surgem ensinos distorcidos, mensagens que agradam ao ouvido, mas que não transformam o coração. Em 2 Timóteo 4:3-4, Paulo descreveu exatamente esse cenário. Pessoas que não suportam a sã doutrina e, movidas por seus desejos, escolhem mestres que falam o que elas querem ouvir. Isso já acontece hoje de forma aberta e muitas vezes celebrada. O resultado desse falso sobrenatural é devastador. Pessoas são enganadas, abandonam a fé genuína e substituem a verdade do Evangelho por promessas vazias. Em vez de se aproximarem de Cristo, se afastam cada vez mais, iludidas por milagres fabricados e palavras manipuladoras. Esse é o engano que prepara o caminho para o anticristo, pois quem já está acostumado a acreditar em mentiras terá facilidade em aceitar a maior de todas quando ela for apresentada ao mundo. O chamado para quem enxerga esse sinal é claro: discernimento. Não podemos aceitar qualquer mensagem só porque emociona, nem seguir qualquer líder apenas porque é popular. É tempo de confrontar tudo com a palavra, de testar os espíritos, de permanecer firmes na verdade. A sedução do sobrenatural falso está em todo lugar, mas aqueles que permanecem enraizados em Cristo não serão abalados. Esse é o grande alerta. Mais do que nunca precisamos vigiar, porque o engano já está entre nós e cresce de forma acelerada. Israel, o centro do relógio profético. Ao longo de toda a Bíblia, Israel é apresentado como o coração do plano de Deus e como referência para o cumprimento das profecias. Não é por acaso que os profetas sempre voltavam seus olhos para aquela pequena nação. O próprio Jesus mencionou que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos se completassem. E cada acontecimento envolvendo Israel aponta para algo muito maior. Se quisermos entender o relógio profético de Deus, precisamos observar atentamente o que acontece naquela terra. Em 1948, após quase 2000 anos de dispersão, Israel voltou a existir como Estado. Esse foi um dos acontecimentos mais marcantes da história moderna e, ao mesmo tempo, o cumprimento literal de profecias antigas, como em Ezequiel 37, onde Deus promete restaurar os ossos secos e trazer vida novamente à sua nação. O renascimento de Israel foi o sinal de que as engrenagens proféticas voltaram a se mover, e desde então o mundo nunca mais foi o mesmo. Mas não é apenas a restauração política que chama a atenção. Cada conflito, cada negociação de paz, cada ataque sofrido e cada aliança firmada tem um peso espiritual que vai além da geopolítica. Jerusalém continua sendo o ponto central de disputas, confirmando a palavra de Zacarias 12:3, que diz que todas as nações se reuniriam contra ela, tornando-a um cálice pesado para todos os povos. Hoje vemos claramente esse cenário se desenhando, com tensões que ultrapassam fronteiras e que envolvem praticamente todo o planeta. O impressionante é que, mesmo cercado de inimigos e em constante ameaça, Israel continua sendo preservado. Isso mostra que não se trata apenas de uma questão militar ou diplomática, mas da mão de Deus, protegendo seu povo e cumprindo seus propósitos. Para o mundo, Israel pode parecer apenas mais um país pequeno no Oriente Médio, mas para quem crê nas Escrituras, ele é o ponteiro que marca as horas no relógio de Deus. Cada movimento naquela terra indica o quanto estamos próximos do cumprimento final das promessas. É por isso que, ao observarmos Israel,
Não podemos olhar apenas com olhos naturais. Precisamos enxergar o que o Espírito revela. Quando os jornais falam de ataques, tratados ou tensões, precisamos lembrar que essas não são apenas notícias políticas, mas sinais espirituais. A restauração de Israel e os eventos que giram em torno dele são provas claras de que o tempo está avançando rapidamente. Este sinal nos desafia a permanecer atentos e vigilantes, porque se Israel está no centro do relógio profético, então cada vez que a nação é abalada, o mundo inteiro está um passo mais perto daquilo que foi revelado. O que parecia distante já não está mais tão longe. E quem tem olhos espirituais sabe, Deus está cumprindo sua palavra diante de toda a humanidade. Crises globais e o colapso da segurança. Um dos sinais mais claros do fim dos tempos é a instabilidade que assola as nações. Em Lucas 21, 25, 26, Jesus declarou que haveria angústia entre os povos, perplexidade diante do mar e das ondas, e que os homens desfaleceriam de terror pela expectativa do que sobreviria ao mundo. Essa profecia ecoa com força em nossos dias, quando olhamos para a sequência de crises que parecem não dar trégua. Guerras, pandemias, colapsos econômicos, fome, desemprego e a crescente sensação de insegurança global mostram que a confiança nas estruturas humanas está ruindo. A pandemia recente expôs de forma brutal a fragilidade da humanidade. Em questão de meses, sistemas de saúde colapsaram, economias despencaram e a vida cotidiana foi virada de cabeça para baixo. Milhões de pessoas mergulharam no medo, presas a incertezas e sem saber o que esperar do futuro. Mesmo após esse período, os efeitos continuam a se manifestar. Inflação, desigualdade e uma sensação de que basta um novo evento inesperado para mergulhar o planeta novamente no caos. É exatamente essa vulnerabilidade que Jesus anunciou quando disse que os corações dos homens desfaleceriam de terror. Ao mesmo tempo, o cenário geopolítico global se intensifica. Conflitos armados ressurgem em várias partes do mundo, ameaçando a paz e trazendo à tona o risco de guerras em escala ainda maior. A escalada nuclear, as tensões no Oriente Médio e os choques econômicos entre grandes potências reforçam a ideia de que estamos diante de um mundo em ebulição. A paz que os líderes prometem nunca se concretiza plenamente, porque o coração humano continua dominado pelo pecado e pela busca de poder. O colapso não é apenas econômico ou político, mas também emocional e espiritual. O número de pessoas lutando contra a ansiedade, depressão e desesperança cresce a cada ano. A sensação de que nada é seguro e de que o futuro é incerto pesa sobre milhões de pessoas ao redor do mundo. Essa angústia generalizada é mais um reflexo da profecia se cumprindo. Sem Deus, o ser humano se perde em meio ao caos. As crises globais servem como um megafone espiritual, mostrando que não podemos confiar em sistemas humanos para garantir nossa segurança. O que parecia estável desmorona rapidamente, e a cada novo acontecimento, percebemos que a paz verdadeira não será encontrada em tratados, políticas ou avanços tecnológicos. Ela só pode ser encontrada em Cristo, que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Esse sinal nos lembra que, mesmo em meio ao colapso, existe uma esperança sólida. Para quem olha apenas para o mundo, o futuro parece sombrio. Mas para quem olha para as Escrituras, cada crise é a confirmação de que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. As dores são intensas, mas anunciam que o cumprimento das promessas está prestes a se revelar. O Evangelho até os confins da terra. Entre todos os sinais anunciados por Jesus, existe um que se destaca como o grande marco da reta final: a pregação do Evangelho em todas as nações. Em Mateus 24:14, ele afirmou: "E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Esse não é apenas mais um sinal, mas a chave que fecha o ciclo profético. E quando olhamos para o nosso tempo, percebemos que nunca houve tantos recursos e oportunidades para que essa profecia se cumprisse como agora. Durante séculos, a mensagem do Evangelho avançou lentamente por causa das limitações humanas. Missionários,
atravessavam oceanos, enfrentavam perseguições e, muitas vezes, entregavam a própria vida para que outros conhecessem a verdade. Hoje, em contrapartida, temos uma realidade inédita. A tecnologia transformou a comunicação em algo instantâneo. Plataformas digitais, transmissões ao vivo, redes sociais e até aplicativos de tradução automática permitem que a palavra alcance pessoas em línguas e lugares que antes pareciam inalcançáveis. A mensagem que um pregador compartilha em uma pequena sala pode, em segundos, atravessar fronteiras e chegar ao outro lado do planeta. Esse avanço, no entanto, não significa apenas facilidade. Ele também revela a urgência dos tempos. Se antes era possível justificar a falta de alcance por limitações geográficas, hoje não há desculpas. O Evangelho já está ecoando em aldeias remotas, em grandes metrópoles, em países onde a perseguição tenta calar a voz da fé. Mesmo em lugares onde a Bíblia é proibida, ela chega por meio da internet, de rádios clandestinas ou de simples encontros secretos. Isso mostra que o plano de Deus está avançando de forma irresistível, independentemente da resistência humana. E o mais impressionante é perceber como esse cumprimento também é visível em nossos dias. Relatórios de organizações missionárias revelam que comunidades inteiras estão sendo alcançadas em tempo recorde. A cada ano, novas traduções da Bíblia são concluídas, novas igrejas são plantadas e novos testemunhos surgem. Enquanto isso, milhões de pessoas têm contato com a mensagem através de vídeos, músicas e conteúdos online. É como se a própria profecia estivesse se acelerando diante de nós. Mas esse sinal não é apenas um dado histórico ou estatístico. Ele também é um chamado pessoal. Se o Evangelho precisa alcançar todas as nações, então cada cristão tem responsabilidade nessa missão. Não basta assistir de longe, é preciso ser parte ativa do cumprimento dessa palavra. Seja compartilhando a fé com alguém próximo, apoiando missionários ou utilizando a tecnologia para espalhar a mensagem, cada atitude se torna parte do grande plano profético. O Evangelho está, de fato, chegando aos confins da terra. E isso nos lembra que o tempo é curto. O anúncio feito por Jesus não foi simbólico, foi literal. Quando a mensagem alcançar todas as nações, o fim virá. Essa é a prova de que estamos muito mais perto do desfecho do que imaginamos. O cumprimento não é futuro distante, é presente acontecendo agora. Quem tem olhos espirituais percebe. A palavra está correndo veloz e o relógio de Deus avança em direção ao momento final. Um chamado para vigiar. Todos esses sinais não foram revelados para gerar medo, mas para abrir os olhos e despertar a fé. O próprio Jesus nos advertiu em Mateus 24:36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E reforçou em Mateus 25:13, Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Isso significa que a qualquer instante a história pode mudar de forma definitiva. O que nos resta é permanecer preparados com o coração firme em Deus e atentos ao cumprimento da sua palavra. O mundo está em colapso moral, espiritual, político e natural. E todos esses acontecimentos apontam para uma única verdade. A volta de Cristo está muito mais próxima do que imaginamos. Cada guerra, cada crise, cada tragédia ambiental, cada avanço tecnológico e cada sinal espiritual não são meros acasos, mas peças de um cenário que já estava desenhado pelas Escrituras. O relógio profético de Deus não atrasa, nem adianta. Ele segue fielmente o que foi estabelecido desde a eternidade, e nós estamos vendo isso diante de nós. Essa mensagem é um chamado urgente. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que os sinais já estão diante de nós. E se a criação inteira geme em dores, se o amor se esfria, se o engano cresce e se Israel permanece no centro da profecia, então é hora de despertar. Não há espaço para indiferença, porque o amanhã pode não nos dar a chance que temos hoje. O tempo de buscar a Deus é agora. O tempo de se reconciliar é hoje. E diante desse alerta, fica também o convite. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se agora no canal e curta este vídeo.
Assim você continua recebendo conteúdos como este e ajuda mais pessoas a despertarem para a verdade da palavra. Porque o maior sinal de todos não está apenas nos acontecimentos do mundo, mas em corações que se voltam para Deus em arrependimento e fé. Que possamos ser encontrados preparados, vigilantes e firmes, esperando com esperança o retorno glorioso de Cristo.